Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Construindo Amanhã, o podcast da Cury Construtora, que conecta inovação, propósito e transformação social. E hoje, com muito prazer, nós trazemos aqui uma pessoa que vai responder a seguinte pergunta: como a construção civil consegue agir como um real transformador da comunidade onde atua? E eu trouxe para vocês e para responder essa pergunta para a gente, nada mais, nada menos do que ela, Luciana Kamimura, gerente do Instituto Cury, uma mulher que transformou milhares de vidas na sua carreira, que vai contar diversas histórias pra gente, mas antes de tudo é mãe, esposa, amiga, professora e diversas outras coisas nessa caixinha que a gente vai descobrir hoje, porque lógico que a gente vai pedir detalhes, né? Então, Lu, fala um oi para esse pessoal e desde já muito obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Regina, muito obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. A nossa ideia aqui é percorrer, né, os caminhos que a gente tem construído dentro do segmento do terceiro setor e compartilhar um pouco da nossa jornada, do que temos feito por aqui. Olha só, e como aqui a gente não deixa o melhor para o final, porque não tem melhor, é tudo muito bom. Então, Lu, já conta pra gente qual foi a motivação de criar o Instituto Cury e como você chegou aí como esse agente de transformação para contribuir com essa jornada. Olha, eu tenho que dar os créditos disso para o nosso CEO, Fábio Cury, que também é nosso presidente do Instituto Cury, porque esse desejo nasce no coração dele, de uma vontade de consolidar as iniciativas sociais, socioambientais, né, todas dentro de um contexto de um instituto mais formatado e tudo mais. Então, a Cury tinha ações que aconteciam, que precedem a chegada do Instituto, mas elas estavam dispersas entre divisões do segmento e nós chegamos, né, com esse desafio, então, de consolidar tudo isso, estruturar melhor dentro de um contexto. Então, eu chego para a Cury Construtora no final do ano passado, mais precisamente em novembro. Eu atuava em uma fundação do setor automobilístico até então, e eu venho para estruturar do zero, junto com o pessoal da Cury, esse instituto, para que a gente pudesse lançar. E ele foi lançado muito recentemente, no dia 19 de fevereiro, que a gente anunciou oficialmente para todo mundo, né? E que foi lindo, eu tive o prazer de acompanhar, de estar lá. E fala uma coisa, Lu, em que momento a construção civil percebe que não basta construir imóveis? Porque é muito claro hoje no mercado que todos os setores eles vêm mudando e a construção civil não foi diferente. Mas você, dentro dessa experiência no terceiro setor e dentro dessa experiência que você traz aí da sua bagagem, em que momento e dentro das suas conversas também você percebe assim ou você acha que a construção civil olhou e falou assim, não é só construir imóveis, tem que contribuir com a sociedade? Olhando muito para a história da nossa companhia, da Cury Construtora, que também é nossa mantenedora, né, do Instituto Cury, eu acho importante dizer que nós construímos imóveis para pessoas da classe socioeconômica de baixa renda. E quando a gente conversa com esse público nesses territórios, né, a gente entende e enxerga muitas necessidades simultaneamente. Acho que não somente a própria Cury, quanto outras construtoras. E olhar para isso de perto e não fazer nada não cabe mais na atualidade. Eu acho que cada vez mais a gente tem aí, né, um movimento que fala, que está desembarcando do movimento ESG e tudo mais, mas eu acho que, na verdade, quem fica é quem realmente está comprometido com essa agenda, com as questões que a necessidade precisa, porque a gente não tem um plano B como planeta, e nós habitamos nele. Se a gente quer uma sociedade melhor, o terceiro setor ele está aí para isso, para ser um aliado desta agenda, para que a gente possa construir, né, um futuro mais digno, mais justo para todas as pessoas. E
dentro do segmento da construção, se você traz pessoas para morar em determinados territórios, mas não leva em consideração o desenvolvimento territorial desse entorno, então a gente está ali, não está balanceado, né, a nossa chegada nesses locais. E eu acredito muito, de todas as conversas que eu já tive, tanto com a alta direção, quanto das próprias lideranças dentro do nosso contexto, que é sobre isso, sobre a gente olhar o entorno de onde a gente está se posicionando, de como a gente chega em cada território, para contribuir para além do empreendimento que está sendo construído ali. E esse olhar social, ele é muito mais pungente dentro do terceiro setor, né? Não só o Instituto o CURI, mas a gente tem várias organizações da sociedade civil que já atuam dentro desse contexto. Então, somar forças nesse sentido faz toda a diferença para que a gente construa bairros, cidades muito mais justas e equânimes para todo mundo. Excelente. E Lu, só para esclarecer para o nosso pessoal, para o nosso público, o que é o terceiro setor? Entendeu? Como eles podem enxergar empresas que estão trabalhando para começar a observar e também, na sequência, como que o Instituto CURI ele faz a seleção do tema, da comunidade que vai trabalhar. Bom, para simplificar, pessoal, quando a gente fala de primeiro setor, a gente está falando do governo. Quando a gente fala de segundo setor, nós estamos falando da iniciativa privada com fins lucrativos. E quando a gente fala de terceiro setor, nós estamos falando de iniciativas sem fins lucrativos que colaboram para a sociedade como um todo. Então, quando a gente fala aqui de terceiro setor, a gente está falando especificamente desse segmento. Incrível. E hoje, você, lógico, né, o Instituto está aí desde fevereiro, mas já sabemos que ele tem projetos. Como foi a escolha do tema ou o caminho que vocês decidiram aí por estratégia iniciar aí nesse percurso? Tem sido uma jornada intensa, Rê. Eu debrucei intensamente, né, desde a minha chegada, desde o dia zero, desde o momento em que eu comecei a conversar, antes mesmo da minha chegada, entendendo as expectativas, entendendo os locais onde estamos inseridos, para fazer esse estudo muito profundamente de como a gente consegue conectar o nosso segmento, os pilares que nós decidimos atuar, com como a empresa consegue, de repente, de volta, trazer isso potencializado ao final de cada projeto. Porque quando a gente fala de projeto, a gente está falando de alguma iniciativa que tem início, meio e fim. Quando a gente fala de programas, aí a gente está falando de uma coisa que não tem ali tanto um final ali tão breve, né? E a gente, nesse ano zero, nesse primeiro ano, a gente optou por lançar 5 projetos, 2 no pilar de educação socioesportiva, voltado mais com foco para crianças e jovens dos territórios das regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde nós atuamos, e 3 projetos na área de educação profissionalizante, mais especificamente, prioritariamente, para mulheres, né, da periferia, do entorno, dos territórios onde nós estamos atuando. Muito porque a gente entende que muitas vezes quem fica em casa cuidando dessas crianças, porque precisa prover ali uma atenção especial, contribuir nesse desenvolvimento da educação, são as mulheres que acabam ficando e os homens saem para trabalhar, né, na grande maioria, ou quando não, as mulheres estão sendo provedoras do lar, mas por conta dessa necessidade de prover financeiramente não tem tempo e folga financeira para pagar um curso, para obter um ofício profissionalizante e tudo mais. Então, quando a gente debruçou sobre isso, nas conversas que nós tivemos internamente, a gente foi muito por um caminho que a gente forma pessoas. E ao formar isso, se você não dá um caminho de oportunidades para que aquele conhecimento adquirido seja aplicado de verdade na vida real, no valendo, né, você acaba desanimando aquela pessoa que dedicou o tempo, né, dela, porque a vida de toda pessoa é corrida hoje em dia. Quando você tem que trabalhar e ainda adquirir conhecimento, é mais corrido ainda. Então, eu acho que o caminho ideal é a gente entender como a gente fomenta, como a gente retroalimenta
orienta, depois de uma formação profissionalizante, essas pessoas para que elas consigam aplicar na prática e que isso se transforme em geração de trabalho e renda. Então, com esse olhar, quando a gente olhou para os 3 projetos de educação profissionalizante, a gente foi em uma vertente de um deles para trabalhar com a economia circular, que é o Ciclo Refeito, que nós lançamos na semana passada no Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Entre o Céu e a Favela. Nós temos o projeto Sabores do Coletivo, que nós lançamos com gastronomia periférica aqui em São Paulo. E tem um outro, dando spoiler aqui para você, que a gente vai lançar em parceria com o Instituto Mulher em Construção para formar mulheres para inserir no mercado da construção civil. Então, veja, quando a gente fala desses 3 projetos, em algum nível a gente consegue retroalimentar como negócio. Por quê? Se eu falo de gastronomia, dentro do contexto da construtora, eu estou ali falando de lançamentos, de eventos, de entregas de chaves, onde naturalmente o negócio já precisa contratar um tipo de serviço de catering ou buffet, né, como você preferir falar. E por que eu não posso fazer isso com propósito? Por que eu não posso contratar um negócio social que de verdade cause impacto nas pessoas que vão trabalhar naquela frente, né? Quando eu falo de economia circular, eu tenho que olhar muito para além do óbvio. Então, a gente chega com esse olhar falando o que a gente está fazendo com cada tipo de resíduo. E a gente não precisa pensar tão complexo desde o começo. Então, a gente começa esse projeto de economia circular olhando muito especificamente para os resíduos dos nossos uniformes, para que a gente tenha uma segunda vida sendo construída ali, e para que seja transformado por meio desse resíduo em novos produtos, em bolsas, mochilas, necessários, que naturalmente eu preciso comprar dentro do contexto do meu negócio, e eu posso fazer isso com propósito na ponta. Então, olhar desde a cadeia produtiva, de quem está produzindo, como está sendo produzido, com o que está sendo produzido, como que eu contribuo de volta em algum nível para o meio ambiente por meio desse projeto, também é importante, né? Porque não é só a gente ir retirando recursos do meio ambiente. Quando a gente fala, né, voltando um pouquinho, quando a gente fala do projeto Sabores do Coletivo, que está sendo feito em parceria com gastronomia periférica, eu estou falando de fazer receitas com aproveitamento total dos alimentos. A gente ensina isso no curso, né? Eles têm essa expertise para ensinar isso para as mulheres que fazem parte do curso. E isso muda o jogo. Porque eu não estou falando só do que eu vou servir por meio de um serviço contratado, mas eu estou ensinando aquela pessoa a aproveitar o alimento na sua residência na totalidade, que é uma das coisas que mais pesam no orçamento das famílias. Então, quando eu ensino, né, dou ferramentas para que ela saiba como aproveitar, e cada coisa que é produzida que a gente nem imagina, por exemplo, da casca de maracujá você consegue fazer um ceviche que fica parecendo um peixe, mas não é um peixe. Então, aquela parte branca, sabe? Então, tem muitas coisas muito legais que dá para ser feito e que a gente acaba não sabendo por conta da correria do dia ou por falta de ter alguém que nos ensine outros caminhos para aproveitar tudo isso. Então, eu também contribuo no orçamento familiar dessa pessoa para além do que eu estou contratando. E, por último, quando eu falo do projeto de formação de mulheres para inserção no mercado da construção civil, eu também estou falando de trazer uma questão de equidade de gênero para o segmento, né? A gente tem, historicamente, não é segredo para ninguém, é só você olhar uma obra que, historicamente, é majoritariamente masculino o ambiente. Só que, por que não ter mulheres nesse segmento também? Se eu preciso contratar, eu posso começar a olhar como eu consigo equilibrar essa balança, né? E como essas mulheres, ao serem inseridas, elas também contribuem no contexto geral do seu suporte financeiro dentro da família e viabilizar outras coisas para aquele cenário, para aquele panorama familiar, desde recursos para ela mesma, mas para a família com o filho, ou a mãe, ou o pai, que às vezes mora junto com aquela família. Então, foi muito nesse olhar que a gente foi entendendo o que a gente queria contribuir desde o ano zero, que a gente está chamando esse ano de ano zero. E na parte do contexto de educação
desportiva, a gente tem um projeto que é voltado ao atletismo e para-atletismo, para pessoas com e sem deficiência, que está sendo feito em parceria com o Instituto Athlon, lá no Rio de Janeiro, na Vila Olímpica da Gamboa. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de colocar todo mundo junto. Inclusão é isso, não é eu segmentar. Aqui eu falo de pessoas com deficiência, aqui eu falo para pessoas sem deficiência. É colocar todo mundo junto para a gente entender como que aquilo pode funcionar junto. Eu consigo aprender com a pessoa que possui as limitações dela e o inverso também acontece. E é isso que a gente tem que fazer como sociedade, né? Como que a gente consegue, então, aplicar essa inclusão na prática, para além do discurso, né? Porque às vezes a gente se restringe ao que a gente escreve ou a gente fala, muitas vezes em ambientes públicos, e a gente precisa contribuir nessa propagação da conscientização, mas a gente precisa aplicar na prática isso, né? Então, a gente teve esse exercício sendo muito aprofundado, sentando com o nosso presidente, o Fábio, desde o princípio, estudando possíveis parceiros que poderiam trabalhar isso em conjunto conosco. E em São Paulo, nós vamos atuar com o Instituto Anderson Varejão e a Associação Pro Basquete, que são entidades irmãs, nascem aí do mesmo time técnico do Instituto Anderson Varejão, do atleta Anderson Varejão, para ensinar a base do basquete para crianças de escolas públicas de regiões periféricas e contribuir para que a gente estruture competições para que elas consigam aplicar isso na prática, né? Então, quando eu viabilizo isso, eu trabalho N coisas. O esporte, ele é uma ferramenta para você trabalhar desde a autonomia da pessoa, a recuperação da autoestima, para que ela ganhe consciência corporal, contribui na questão de saúde, contribui na socialização dessas crianças e jovens, e para N coisas, né? Você trabalhar em equipe, então são soft skills que precisam ser trabalhados e o esporte, ele traz muito disso. Então, quando você me pergunta como a gente escolheu, primeiro foi buscar no que a gente quer fazer diferença desde o ano zero, como a gente contribui por meio do negócio para potencializar o que vai ser feito e buscar parceiros sérios, comprometidos e que já tenham um histórico para que a gente possa ter referências de como aquilo vai ser aplicado. Óbvio, a gente faz alguma customização em algum nível, a gente senta com o parceiro para entender de que forma que a gente quer fazer tudo isso, mas a expertise do parceiro conta muito também, até porque ele já está inserido nesse contexto, já teve acertos e erros. Então, eu acho que é importante ter a consciência de que a gente não vai inventar a roda, né? A gente vai ajudar a movimentar um pouco mais essa roda. É sobre isso. Olha, Lu, quando eu falo com você, e o podcast chama Construindo Amanhã, porque é o que a Curi quer fazer, né? Agir com propósito. E o Instituto, ele é a materialização disso, mas é possível ver paixão nas suas palavras, como quem já ouviu o Fábio Curi falando sobre o Instituto também, e nos eventos que ele vai falando sobre paixão mesmo, sobre continuidade, sobre construir o amanhã. Quando a gente está falando aí de mulheres, de dar condição, de dar as ferramentas, né, de ensinar a pescar, de inclusão. E é a primeira vez que eu vejo assim, falar de inclusão, por exemplo, com o exemplo que você trouxe dos atletas, que não segregar, mas e sim unir e mostrar que é todo mundo igual. Isso realmente é incluir. E dentro disso tudo, já tem, eu sei que faz pouquinho tempo, mas já tem alguma história assim, que você fala assim, olha, este momento, apesar de ser muito embrionário ainda, de ser o início da jornada do ano zero, mas esse momento já conseguiu me mostrar, assim, me marcar. Quando a gente decidiu os territórios que a gente ia adentrar,
e com quais parceiros nós iríamos caminhar. E recentemente, né, pelos lançamentos que nós fizemos dos 3 projetos que já estão rodando, tem 2 ainda para serem lançados, mas que eu já dei spoiler aqui, você conversa com a pessoa que vai fazer aquele curso, ou vai ser atendida por aquela iniciativa. E uma das coisas que a gente mais se emociona é falar com quem está na ponta, né? Você ouvir que a pessoa tem uma expectativa de, a partir daquele conhecimento adquirido, mudar o jogo para ela, e você, em certo nível, estar contribuindo para isso, é muito emocionante. Eu estava no Rio de Janeiro semana passada, e aí, dentro do lançamento do Ciclo Refeito, que é o projeto de economia circular, a professora Rose, que vai ministrar, né, o conteúdo ali do curso para as mulheres, ela se emocionou, porque ela veio, né, de uma família onde a avó era costureira, a mãe era costureira, e para ela tem um significado, ela, né, descendente de nordestinas e tudo mais, então para ela ensinar esse ofício, sabendo que vai contribuir para mudar o jogo em outros lares, foi muito potente para ela. Ela se emocionou e a gente se emocionou junto. E quando a gente foi para o Respeito Corre, que é o projeto em parceria com o Instituto Athlon de atletismo e para-atletismo, ouvi direto dos jovens ali como eles estão animados, né, para se sentirem inclusos no contexto, onde o normal, né, entre aspas, né, você ser excluído muitas vezes de oportunidades que, se tivesse um pouquinho mais de carinho na construção, dava para todo mundo chegar junto, é muito emocionante. E dentro desse projeto especificamente, a gente teve um olhar diferente desde o começo, porque nós temos um apadrinhamento que aconteceu de 2 atletas paralímpicos das últimas Olimpíadas de Paris, das Olimpíadas de Tóquio, medalhistas, que é a Júlia e o Thomas. Eles vão servir de norte para essas crianças, né? Eles chegam como padrinhos do nosso projeto para correr junto ali, para poder falar para essas crianças não desistirem, não desanimarem. Eles estavam presentes no nosso lançamento, falaram das experiências deles dentro do contexto da própria jornada como atleta e para-atleta. Então, assim, eu acho que isso é o que faz a diferença no final do dia. Quando a gente vai para o contexto, por exemplo, dos Sabores do Coletivo, que a gente já lançou também, falar com a Adélia, que é uma das cofundadoras do projeto, que atua ali com o chefe Edson Leite, que é o fundador, de como foi concebido o projeto deles, escutar ali de perto, né, a conversa do Ronaro, que é especialista em café, a Regiane, que é uma professora nutricionista hoje, mas como ela chegou no projeto e como ela está hoje em dia, é o que a gente espera ver daqui a um tempinho com os nossos alunos e alunas. Então, é muito por esse caminho, sabe? De conseguir enxergar para além do que está acontecendo ali naquele momento, de saber que a gente vai chegar naquele lugar e por isso mesmo o nosso lema, né, a nossa tagline do Instituto é construindo o presente, porque a gente entende que se a gente não fizer agora, não adianta a gente só ficar falando de futuro. Se eu não fizer o movimento acontecendo agora, no presente, eu não tenho como prospectar isso lá para frente. Então, o Instituto vem com esse olhar de como a gente contribui no hoje, como a gente construi hoje, como a gente faz a diferença hoje. Então, é muito com esse olhar que a gente está trabalhando e na expectativa de gerar aí muitas histórias ao longo, né, da nossa jornada, que seja muito longeva e que seja muito feliz também. Olha, é emocionante e com certeza tem muitas pessoas aqui que estão acompanhando, tanto empresários, tanto pessoas da construção, também jovens que queiram aí, às vezes, seguir essa trilha do terceiro setor. Quais são os desafios, assim, desde o início, tanto da carreira de seguir aí uma profissão como a sua, trabalhar com o terceiro setor e o desafio desse match, da construção civil,
que por história já é um setor que é mais rústico, que é mais braçal e que sempre olhou ali as vendas, mas e aí de repente vem com esse olhar humano, vendo a necessidade de construir sim o hoje, o amanhã. E quando você veio, com certeza você analisou, e quais foram os pontos que você falou assim, esses são os desafios, mas ok, vamos continuar. E também na sua carreira, assim, quantos desafios foram para você trazer e se tornar essa profissional? Eu sei que é muito comum a gente ouvir que empresas são formadas por pessoas. Eu vou um pouco além disso, são formadas por pessoas para pessoas, né? Então, quando você fala de como você olha essa jornada, de como você quer fazer a diferença, é muito no cerne disso. A gente fala de uma parte da construção civil, que é a construção propriamente dita. Ela tem ali uma certa brutalidade, mas ela tem muita gente envolvida, que para além daquela construção acontecendo ali a olhos vistos. A gente tem o público de escritório, o público de engenharia, o público de suporte, o pessoal de vendas. É um ecossistema muito complexo que eu fui ter um pouco mais de noção da dimensão de tudo isso depois da minha chegada na Cury, entendendo que, até porque a Cury é uma empresa que faz o 360 da construção civil. Então, quando a gente fala do contexto, tem muita coisa para ser trabalhada nesse contexto. Tem N possibilidades. A gente precisa, na verdade, se controlar para não querer abraçar o mundo, para, de fato, ir construindo ali, passo a passo, essa jornada, para ser uma jornada consistente, né? Não meter os pés pelas mãos. Então, quando a gente olha para esse segmento, dentro do contexto de um ambiente corporativo, administrativo, a gente tem ali um ambiente mais controlado, que a gente tem um certo nivelamento, muitas vezes, do conhecimento das pessoas que chegam e tudo mais. Quando a gente fala do ambiente da construção civil em si, a gente tem bastante diferença dos conhecimentos que chegam nesse ambiente. Então, olhar para além, né, de como você consegue construir outros caminhos, outras oportunidades para essas pessoas também é importante. Você falou da minha carreira, né? Não foi um caminho meio óbvio para mim chegar no terceiro setor. Eu venho originalmente da administração. E aí percorri alguns caminhos, né? Trabalhei com Lean Manufacturing, fazendo melhorias em fornecedores. Fui imigrante no Japão por 2 décadas, morei com a minha família por lá. Trabalhei em fábrica, trabalhei em mercados, como qualquer imigrante. Então, eu fiz muita coisa diferentíssima uma da outra. Trabalhei em controle de qualidade. Enfim, e isso tudo corroborou para quem eu sou hoje. Eu venho originalmente, né, antes de me mudar para o Japão por necessidade financeira da minha família, eu sou da periferia. Eu nasci em São Paulo, mas morei muitos anos na periferia de São Bernardo do Campo. E o fato da minha família ter optado por migrar para o Japão foi o que me oportunizou, por meio da educação, novos horizontes. E eu entendo que hoje a movimentação, né, da minha carreira em si, sendo conforme a demanda, porque eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe aos 22 anos. E ser mãe aos 22 anos, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, é desafiador. Mas desistir nunca é uma opção, não é mesmo? E entender que você vai construindo isso com muito carinho e com muita perseverança ao longo do tempo, foi me dando casca, digamos assim, né? Para ser mais forte por mim, pelo meu filho, pela minha família. E nunca parar de estudar. Porque hoje você também, o mundo está ali mudando constantemente, novas tecnologias chegando, inteligência artificial ali mudando o jogo, né? Então, você se propor a sempre estar aprendendo é importante. Mas eu vou dar um passo além. A gente tem uma questão que é inerente ao ser humano de querer fazer as coisas com propósito. E é óbvio que no final do dia você precisa pagar a conta também. Então, você entender
qual é o momento que você está vivendo, para tentar ver em qual nível você consegue contribuir. Existem pessoas que, mesmo querendo, não podem. Então, você contribui no pequeno, não tem problema. O que acontece no seu entorno, no seu bairro, na sua igreja ou na sua vizinhança periférica, que você pode contribuir em algum nível, seja no social ou no ambiental, porque a gente se exime um pouco da responsabilidade. Inundou de novo, alagou, mas como que você está tratando seu resíduo dentro da sua casa? Então, quando você vai para essas questões, para vir para o pequeno primeiro, que é onde nasce, para depois ir para o grande, né? Então, primeiro esse olhar. O segundo olhar é continuar aprendendo. E lá na frente, quando você se sentir mais preparado, muitas vezes, que é o momento de você entender como você consegue conectar a sua área de atuação com o terceiro setor, ou dentro de iniciativas de sustentabilidade, ou como você consegue, né, potencializar pessoas por meio da área que você atua, ou para pessoas. Eu costumo falar que em qualquer área dá para fazer isso. É só uma questão de entender como e querer fazer, né? Eu recebi um convite em 2020 para migrar de uma área totalmente de administração para o terceiro setor. Na ocasião, um queridíssimo que se tornou meu mentor depois, que foi o Otacílio do Nascimento, Viviane Mansi, que é uma das nossas diretoras, inclusive, muito carinho e amor por eles, que me ajudaram muito, né, a ter esse olhar expandido de como eu aplicava o conhecimento que eu já trazia como bagagem para contribuir dentro do contexto do terceiro setor. E aí eu costumo falar que esse setor me escolheu, primeiramente, antes de eu escolhê-lo. E então eu não tenho uma receita de bolo pronta para dar. É muito de cada jornada, é muito de cada pessoa, como que ela consegue trazer para o contexto profissional dela o que faz sentido para ela, sabe? Acho que é muito por esse caminho. Não sei se eu te respondi. Ufa, respondeu. Gente, ela é professora e cada resposta é uma aula. Mas, Lu, você é uma pessoa que eu já tive, assim, eu tenho o prazer de conseguir me relacionar, de conseguir ir caminhando por conta de projetos, e você fala muito e é real, assim, você é ponte. E mais de uma pessoa que te conhece, e até mesmo além da Cury, nos projetos que a gente acabou conhecendo, eles falaram, ela é uma ponte. E qual que é a importância dessa conexão? Por exemplo, o Instituto Cury, ele não é a construtora, mas você consegue unir. A gente não consegue enxergar um sem o outro, e você conseguiu recentemente fazer um movimento grande dentro da construtora, onde uniu todos os colaboradores, as pessoas todas torcendo para poder contribuir, e você traz essa energia de união e edificação mesmo. Como é fazer isso? Como você faz isso? E qual que é a importância dessa união de uma empresa, unir os colaboradores e de todo mundo olhar e ter um carinho tão grande pelo Instituto? Como você conseguiu trazer, assim, as pessoas, elas olham com carinho, mas hoje você aí é a cara do Instituto, mas para todo mundo já é uma parte que, estando na Cury, a gente já fala assim, nossa, o Instituto, mas com carinho, feliz a cada lançamento que tem e na torcida para que cresça mais e mais. Como você faz isso e qual que é a importância das empresas que querem ter um instituto ou que façam as suas ações do tamanho que for, fazer isso, essa ponte, essa união com os colaboradores? Eu fico feliz quando você fala que eu sirvo de ponte, porque é intencional isso, Rê. Assim, a gente fala e ouve muito sobre networking, né? Mas eu sempre reforço que networking não é uma coisa para você fazer só quando você precisa. O networking real, na minha concepção, é aquele que você constrói com a intenção de fazer diferença para outra pessoa, primeiramente. E eu faço isso porque isso é o que primeiro me move, né? Quando eu falei para você que as pessoas precisam enxergar propósito, o que me fez
virar a chave foi entender que em algum nível aquele conhecimento que eu carrego comigo, eu posso contribuir para quem está chegando ou para quem está ali no meio do caminho da jornada profissional, ou quem já está há muito tempo e quer em algum nível mudar, virar a chavinha. Então, como que eu consigo sentar e fazer essa troca verdadeiramente com essa pessoa? Então, quando eu falo que é intencional, é isso, eu me coloco à disposição sempre, de uma forma muito intencional, de uma forma muito verdadeira, para entender de verdade como eu consigo ajudar em algum nível, potencializar em algum nível, servir de ponte para outra pessoa, para que ela conheça alguém que eu já conheço, que eu falo, cara, eu acho que o que você está falando é a cara dessa pessoa que eu conheço, eu vou colocar vocês em contato, porque eu acho que vai dar match, vai fazer sentido. Então, é muito mais sobre isso, né? Uma vez me perguntaram assim, mas o que você ganha com isso? Amor. Eu acho que, no fim, tudo que a gente faz, verdadeiramente, no fim, é para ampliar esse amor que a gente carrega dentro da gente, verdadeiramente. Muito para além do digital, que hoje limita a gente, expandiu a nossa rede de contatos, mas, ao mesmo tempo, a gente foi se isolando. E a troca real, ela só acontece quando você se abre. Eu entendo que existe espaço para todo mundo. Eu não estou nesse mundo para competir com ninguém, eu compito comigo mesma. Né? Eu quero ser melhor do que eu fui ontem e eu tenho certeza que eu ainda sou menos do que eu posso ser amanhã. Então, como que eu consigo ir transformando? Porque tem o conhecimento que eu carrego, mas tem o conhecimento que você também carrega. Eu aprendo muito com você e com todas as outras pessoas que eu interajo. Né? Então, não é só o que eu levo, é o que eu posso também aprender de uma conversa que eu troco com você. E como a gente consegue somar forças nessa jornada toda. Então, quando eu falo para você que é intencional, é muito isso. Entender de que forma que a gente consegue ir contribuindo. E ouvir que hoje, em certo nível, eu sou a pessoa que traz essa referência do Instituto, é gratificante, porque o Instituto não é meu. A gente tem, primeiro, como eu disse, ele nasceu do coração de um desejo do Fábio. E isso é muito importante. Ter empresas onde a gente tem a alta liderança, o CEO da empresa falando, eu quero um instituto porque eu quero fazer a diferença, eu quero contribuir com a sociedade, é o que de verdade muda o jogo. Então, isso foi o que mais me motivou a vir para a Cury. Sentar ali no final das contas, sentar de frente para o Fábio, para o Ronaldo Cury, que foi uma das pessoas que eu conversei, a Daniela Lima, que é a nossa gerente geral de RH, conversar com essas pessoas e olhar a vontade que elas estavam ali de fazer tudo isso acontecer, mesmo não tendo nada ainda, né, de instituto para ser tácito ali, né? Eu falei, cara, é aí que eu quero estar. Eu vou levar o meu conhecimento e vir de coração e peito aberto para ver como que a gente consegue somar forças para fazer diferença. E a Cury tem essa característica, as pessoas são acolhedoras, eu me sinto muito à vontade aqui dentro, eu gostei e gosto de atuar com todas as pessoas e entender sempre, a cada iniciativa, como a gente consegue fazer essas pontes serem construídas entre os interesses, né? Porque são válidos os interesses. Então, como que eu consigo trazer dentro do contexto de negócio do que já acontece, ou da necessidade de uma divisão, como que o nosso CNPJ de instituto, que apesar de não ter fins lucrativos, ele foi constituído para pessoas da sociedade. Então, e essas pessoas também precisam de oportunidades. Então, ser essa ponte entre a necessidade, o meio e o fim, para mim é a coisa mais legal que tem de tudo isso. E é por esse caminho que eu quero continuar caminhando mesmo. E vai continuar caminhando. E, eu trouxe aqui, vocês vão ver o recado na tela, mas eu trouxe aqui um recado de uma pessoa
que para você assistir, calma que vocês vão ver. E essa pessoa já foi impactada por você. Meu Deus, gente, isso não estava combinado. É para eu passar aqui? Pode apertar o play aí. Oiê, meu nome é Cíntia Santana, eu sou fundadora do Instituto Entre o Céu e a Favela, que hoje tem uma parceria com o Instituto Cury. A gente montou um curso de costura e modelagem. Eu tô aqui no espaço, olha as nossas máquinas lindas aqui. Tô passando para agradecer a parceria, para parabenizar a Lu, dizer que foi um prazer conhecer você. Tô muito feliz da gente ter dado esse match, de você ter sugerido que a gente fizesse esse caminho do ateliê. Muito empolgada, você é uma pessoa incrível, super inteligente, tem a nossa energia, correria, vambora, vai dar pra fazer, vamos lá. Então, tô muito emocionada com os impactos que a gente vai conseguir alcançar, com as possibilidades. Vai fazer um mês ainda que o curso começou, né? Eu tô aqui, hoje é o dia do lançamento oficial, daqui a pouco vocês estão chegando aqui. Pra gente é super gratificante, porque é um curso que a galera já pedia há algum tempo, mas a gente precisava de recurso, de parceria para montar toda a estrutura. E o que pode acontecer no futuro, né? Pensando nas 1001 possibilidades da gente conseguir gerar renda para as mulheres, gerar renda para o próprio instituto, essa abertura nova de caminhos, de tudo que é possível, graças a você ter vindo aqui, ter visitado a gente, ter confiado no nosso potencial, ter comprado essa loucura toda, a gente montando orçamento naquela correria de final de ano. Então, agradecer você imensamente pela parceria, que os deuses iluminem sempre seu caminho, que você continue essa mulher maravilhosa, que cria pontes, que vai iluminando por onde você passar, e que a gente continue sempre juntas, construindo cada vez mais coisas, gerando cada vez mais impacto. Um beijo, tchau, tchau. Ai, dona Regina, você não pode fazer isso no ao vivo e a cores. Assim, você acha que a gente não ia fazer um agrado para uma pessoa assim que eu particularmente admiro muito, todas, mas você é coração, você é humana, você fala com olhar. E a gente aprendeu a ler o olhar, principalmente depois de uma pandemia e todo mundo de máscara, e você sorri com o olhar, você abraça com o olhar. Então, assim, parabéns. Admiro muito, muito, muito o seu trabalho. E aí, manda um recado para ela, manda um recado para essas pessoas e deixa uma mensagem aí para quem acompanha o Instituto Cury, fala onde as pessoas podem te acompanhar mais e acompanhar esse trabalho lindo que vocês estão fazendo. Bom, primeiro um beijo para Cíntia Santana, né, a fundadora do Instituto Entre o Céu e a Favela, que foi, né, quem preparou esse discurso aí em conluio com a Regina aqui. Eu tenho certeza que o que me move todos os dias é saber que tem tantas instituições tão sérias, tão engajadas, apesar de tantos obstáculos, de tantos desafios, de tantas necessidades, seguir acreditando. Acho que a primeira coisa é isso, as pessoas que acreditam. E quem sou eu para não acreditar junto, né? São tantas necessidades que eu já enxerguei ao longo dos anos, na área ambiental, na área social, na área de saúde, educação, que eu não consegui mais ficar de fora, né? Por isso que eu falo que esse setor me escolheu. É por conta disso que eu acordo todos os dias. Para ser ponte mesmo, para poder, em algum nível, contribuir para essas pessoas que estão na correria, mas que muitas vezes falta o recurso financeiro ou a expertise, porque ela está tão ali atolada, atendendo às necessidades das comunidades, que ela não tem como ir atrás de novos conhecimentos para poder ampliar, né, a atuação dela. Então, poder contribuir
por meio do que a gente faz como instituto, para mim é o que me motiva todos os dias e vai seguir me motivando enquanto eu tiver energia. Então, assim, eu preciso agradecer primeiro a Deus, né, que é o que me motiva, que me dá forças, mas também a quem acredita que eu posso contribuir nessa jornada. Então, a confiança do nosso presidente Fábio, a confiança da Dani, que falou comigo desde o dia zero, que foi quem fez ali a primeira conversa comigo. Dani Lima, um beijo, minha querida. Você mora no meu coração. E para todas as outras pessoas que me acolheram, e você também, né, Rê? A gente tem tido conversas muito legais aí da área de sustentabilidade. Então, entender como eu consigo, em algum nível, contribuir de volta com vocês para fazer essa construção dentro da área de construção é muito, muito, muito diferente para mim, e é o que eu consigo enxergar que a gente ainda vai fazer muita coisa juntas. E para quem quiser falar com o Instituto, a gente tem as nossas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. Nós temos também o nosso site, mas a gente tem o nosso e-mail oficial, que é instituto@curi.net, que você pode entrar em contato por meio desse canal oficial também, para que você, né, siga a nossa conversa. Dependendo do que você precisar, a gente pode, de repente, somar forças, né? Mas a gente analisa tudo que chega pra gente, e a gente vai sempre... Se a gente não pode atender de pronto, a gente tenta fazer pontes com quem pode, ou deixar no nosso mapeamento, né, para, se surgir uma oportunidade futura, voltar e retomar essa conversa. A gente tem... realmente, como eu falei, né, há alguns minutos atrás, que entender quais caminhos precisam ser priorizados. Não dá para abraçar tudo. Então, às vezes é muito difícil a gente falar um não. Porque se eu pudesse, eu falava sim para tudo. Mas, se a gente fala sim para tudo, a gente não faz com qualidade, né? E não vai conseguir fazer a diferença real no final. Então, priorizar também é importante. Então, quando você ou outra pessoa, ou quem está nos assistindo, né, decidir seguir por esse caminho de fazer diferença para as pessoas, entender por qual caminho o seu pé vai alcançar e o seu braço vai dar conta, né, de chegar para fazer a diferença. Então, primeiro fazer esse exercício para depois começar, porque primeiro você dá a oportunidade de abandonar no meio do caminho, dói às vezes muito mais do que não ter começado, né? Então, entender o que precisa ser priorizado para ser feita a iniciativa, eu acho que é o primeiro passo, e que precisa ser feito com muita responsabilidade, porque as pessoas elas criam expectativas em cima disso. E aí, a partir do momento que você fala que você vai contribuir, também vira a sua responsabilidade. Então, é fazer isso com muita consciência e comprometimento. E é para isso que a gente está aqui todos os dias, para ir construindo esse presente em conjunto. E eu agradeço imensamente a oportunidade e sigo aqui para o que você precisar. Olha, Lu, mais uma vez obrigada. Hoje, mais do que nunca, a gente entendeu que a construção do amanhã começa hoje, com uma sociedade forte, com atitudes, com escolhas e com a decisão de fazer a diferença no pequeno. Não precisa, às vezes a gente fala, eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso fazer algo pelo próximo, eu posso fazer algo dentro do meu contexto, que os contextos eles vão mudando com o tempo e a gente sempre pode fazer a diferença. E para você que está assistindo, que curtiu muito esse episódio, que vocês viram, né? Foi emoção. Eu falei para vocês, eu avisei que construir o amanhã depende de mim, depende da Lu, mas depende também de você. E você, o que você está fazendo para construir um amanhã? Fica a dica.